Vou tentar comentar um pouquinho sobre o conto que eu li ontem à noite, eu usando ainda a técnica do celular com a lente da câmera tapada para ficar tudo preto para escutar só a minha voz, né? Então, eu vou mostrar a capa do... Eu pego aqui no Facebook, tem uma página de, de PDFs de contos, né? Que chama Clube de Leitura. Eu não sei se é do Uruguai, do que é, em língua espanhola, e daí põe lá a opção para traduzir. Então, o que eu vou comentar é que a tradução acaba sendo de inteligência artificial, eu acredito, né? Porque ele traduz automaticamente. Mas eu ainda acho que a crítica que eu vou fazer não é bem uma crítica, né? Não é bem uma crítica, mas é o que eu tenho percebido da arte de escrever um conto, contar uma história. Então, o que eu tenho percebido lendo os audiolivros, tentando escrever as minhas histórias, que acabam sendo em formato de roteiro de cinema, sequências de 25 minutos, 20, 25 minutos, que é o que eu acho que eu consigo escrever. Curta-metragem de 15 minutos eu tenho dificuldade. Minhas ideias têm de 20 a 25 minutos de história filmada. Logo, 20, 25 páginas escritas na formatação do programa próprio para roteiro de cinema, que já formata, que é o Celtics, né? O americano é o Final Draft. Então, o que a gente tem aqui disponível, que é gratuito, é o Celtics. Então, eu vou mostrar a capa. Como não tem capa esse vídeo do conto que eu li ontem, que chama-se A Música de Eric Zahn, de H.P. Lovecraft. Então, tudo isso para dizer que a Lígia Fagundes Telles, que os meus áudios de leitura dos contos da Lígia, eu gosto muito da minha própria leitura, porque o conto dela, a escrita dela é impressionante, tem tudo que se pode ter para uma interpretação dar certo, acontecer, né? E nem todos esses sejam Edgar Allan Poe, ou H.P. Lovecraft, ou Conan Doyle, dá tão certo. Nem os contos do próprio... que eu acabei de ler um, lembrando do Conan Doyle, tinha uma revista, esqueci o nome da revista, do Sherlock Holmes, uma revista Sherlock Holmes, onde comemorava lá, e eu não sei se é aniversário, o que é, eles encomendavam para um escritor famoso escrever uma história do Sherlock Holmes. Encomendaram para o Stephen King. Então eu li aqui também, né, chama-se O Caso do Doutor. Então eu acho que todos esses contistas, meio pós-Edgar Allan Poe, né, que formatou a ideia do que é o conto, estudou tanto, né, o Edgar Allan Poe. Então todos têm uma semelhança na estrutura do narrador, contando as cenas. Mas eu sinto que meio passa por cima de umas coisas, detalhes, que no caso você vai escrever um roteiro de cinema, você não pode passar por cima. Você pode, na realidade, desviar o olhar. Então aconteceu em outro cômodo. Naquele cômodo está acontecendo uma coisa. Quando eles voltam para o outro cômodo, aconteceu alguma coisa, né? Uma contracena. Eu posso esconder e depois dizer que já aconteceu, mas é proposital. É coordenado. Eu vou contar a história de maneira impressionista. Agora, esses contos que eu sinto assim, mesmo do Lovecraft, do Poe, do H.G. Wells, do Conan Doyle. Conan Doyle é meio complicado porque o Conan Doyle é muito bom mesmo. O Sherlock Holmes do Conan Doyle é muito bom. Complicado que eu falo também, tirando o Sherlock Holmes, eu li aqui Conan Doyle, tem vários, assim, o Gato do Brasil, também tem essa característica. Todos são muito parecidos.
Acho que é por causa da época e por causa de um estilo que me parece que o Edgar Allan Poe que estudou tanto. Agora, ali já Fagundes Telles vai muito além, vira cinematográfico e tem... Eu não consigo ver muitos furos. Nesses eu vejo... Não sei se é furo. Então, eu vou mostrar a capa do... Essa capa que eu colocaria se eu tivesse ainda com o programa do roteiro do... Programa não, se estivesse gravando no Audacity e estivesse montando a capa do... Ó, a página do Facebook. Será que eu tô conseguindo filmar? É que eu não sei muito bem onde tá a câmera aqui, ó. É isso aqui, essa página. Tá vendo? Então, o que que acontece? Se eu tivesse conseguindo montar a pastinha, que nem eu estava fazendo, ficava muito mais bonito. A pessoa ouve o áudio e até o volume do áudio fica um pouco mais alto no Audacity. Né? Tem o gráfico, eu consigo até ampliar um pouquinho se eu sentir que a gravação estava baixa. Ou é o notebook também que está baixo. E aí vai. Vai para o técnico, volta faltando coisa e... Não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que tem a tradução automática, e eu não sei se é a tradução ou se é uma falha mesmo da estrutura do conto daquele final do século XIX, começo do século XX. E que a Lígia Fagundes Telles faz muito melhor, no sentido, tipo, amadureceu, acho que a influência do cinema, eu acho que tem uma série de coisas que a Lígia, para mim, é a melhor contista, assim. Porque a gente pode pensar assim, o que que a gente espera de um conto? Que nem um curta-metragem. O que se espera de um longa-metragem? De um filme? O que se espera de um curta-metragem? Então vamos pensar que o longo seria o romance e o curta-metragem seria o conto. Então o que se espera desse curta-metragem, o que é a ideia que se consagra, se realiza, né, que tem essa potência para um conto e não para uma jornada maior que é a do romance. O que se espera? Então, se a gente disser que é uma poesia, assim como o haikai, que é um micro poema, se a gente espera uma síntese de uma ideia, uma força reflexiva, até uma influência nonsense assim do surreal para o conto, o Jorge Luiz Borges preenche muito bem isso, com essa magia toda. O Cortázar, Júlio Cortázar, eu acho que eu estava comentando alguns contos que eu li do Júlio Cortázar, alguns contos que tinham uma pegada psicológica tão potente que me lembrava Dostoiévski. Também pode ser interessante. Ali já tem todas essas coisas e ainda é do naturalismo e ainda faz algo, como é que eu vou dizer, mais visual, assim como se fosse um drama, uma dramatização, como se fosse a novela. Ela faz isso, registra bem a época, personagens muito originais, femininos, incomuns, entende? Então, o que se espera do conto? Que o cara tenha um olhar, teve um insight. A partir da premissa tal, vou desenvolver o conto. E vou terminar com o final aberto. O Borges, né? Tantas reflexões. O Cortázar, com esse estilo, quando ele escreve meio ao estilo Dostoiévski, né? Então, tudo isso dando volta para dizer do conto, a música de Eric Zahn, traduzida automaticamente, né, do H.P. Lovecraft, eu olho assim, a história é o seguinte, um sujeito, ele tenta localizar uma rua, que eu vou meio inventar o nome aqui, porque eu não... Rue de Angel, não sei se é esse o nome, é algo assim. Me parece francês, eu vou completando a minha falta de memória. Eu li ontem, então
Eu lembro o nome do Eric Zahn, não lembro o nome do proprietário do casarão, da pousada onde ele se hospedou, ele alugou um quarto. Então o narrador conta que na rua Rui Danzel, que ninguém sabe onde fica, que ele não conseguiu encontrar mais essa rua. E ele não poderia esquecer dessa rua, porque aconteceram casos extraordinários, assustadores ali. Onde ele esteve hospedado, num casarão que tinha vários andares, e que o telhado era mais pontudo do que os outros, essa rua da Angel era uma rua estreitinha, e que você chegava, ele descreve bem por uma ladeira, essa rua estreitinha, onde tinha esse casarão. E ele esteve hospedado lá num quarto que era no quase o último, assim, né? Porque acima dele ainda tinha um hóspede no sótão. E de madrugada ele ouviu uma música de violino muito exótica, estranha, parece uma composição própria, né? E ele ficou curioso e perguntou para o proprietário da hospedagem quem que era o inquilino do andar de cima. Aí explicou que assinava que era um artista que tocava à noite nos teatros, o violino dele, e ele dormia durante o dia, então nunca ninguém ouvia. E só durante a noite, quando ele voltava da apresentação no teatro, ele tocava mais à noite, um pouco, antes, né? Durante um pouco, a noite inteira ele dormia de dia. E daí esse narrador quer conhecer esse Eric Zahn, que era um senhor baixo, magro, com uma cara de elfo, ele descreve de duende, uma coisa assim, e que era mudo. Então, o proprietário do local tinha alguma deficiência física, não fica claro, então já começa por aí. Eu não sei se é a tradução ou se é o escritor. Não fica muito claro se tem escada para subir e ele tem uma deficiência física, né? Eu não sei. Me pareceu ele ser cadeirante, mas não fala. Então, mas não descreve que tipo se ele tem muletas, como que ele se locomove, como é que ele sobe a escada, né? E o inquilino velho que toca violino é mudo. Aí o que acontece? Ele vai lá, bate na porta do Eric Zahn, que o convida para entrar e é mudo. E daí ele fala, mas ele escuta, ele é mudo, mas ele escuta. Aí ele fala com o violinista que toca algumas coisas. Daí ele pede para tocar o que ele tocou numa madrugada lá, e ele assobia mais ou menos a melodia. Aí ele fica ofendido, pede para parar, a janela, como é o vento, começa a bater na janela, balançar, e ele fica assustado, e ele pede para o narrador da história ser retirado do quarto dele. Aí depois, numa conversa, numa próxima conversa assim, ele fala assim, o mudo, né, fala. Eles conversam, o mudo diz para ele, para o proprietário, colocá-lo num outro quarto, onde a música não fosse incomodá-lo. E que para isso, se o quarto fosse mais caro, ele completaria a diferença. Dito e feito, ele foi recolocado num outro quarto lá, melhor, e o violinista mudo pagava. Aí o narrador ficou curioso e começou a ir lá no outro quarto dele lá para escutar, chegar na frente da porta para escutar a música do violino. E numa madrugada que o som estava muito enlouquecedor, era um pandemônio, ele bateu na porta oferecendo a ajuda dele. E o velho acaba abrindo e dessa vez não fica bravo. Agradece ele, porque ele está morrendo de medo. E daí o que acontece? A janela abre e ele fica pensando que vista tem naquela janela. Então, eles não veem luz de cidade nem nada. Aquela janela é para um lugar nenhum, é como se fosse um outro mundo, uma janela de coisas sobrenaturais, de épocas inexistentes, de outras dimensões. É aquela janela daquele quarto.
E daí o que acontece? Ele começa a tocar o violino, uma música conhecida ali, mais freneticamente, e de repente lá longe vem de volta um som de um outro violinista tocando uma música calma. E daí o Eric Zahn começa a tocar uma música muito endemoniada, muito revoltada, e é como se estivesse tentando mandar aquela música embora. Então era uma música já autoral, uma coisa assim. E os olhos dele ficaram estalados olhando para aquele lugar lá. Aí o Lovecraft disse que os olhos dele estão cegos. Então não fica claro também se ele era mudo, como que ele falou para mudar. Ah, e ele falou, olha que coisa, ele falou para o narrador que iria contar, e daí escreveu no papel. Se ele tivesse comunicando tudo escrevendo no papel, porque já que ele não falava, tinha que ser desde o começo toda a conversa descrita escrevendo no papel, mas não, isso não acontece. É como se o escritor esquecesse que o personagem dele fosse mudo e disse, eles conversaram e falou que iria fazer isso e aquilo. Então eu tenho isso como furo, é tipo, se a gente está escrevendo, esquece, depois lembra, como se fosse um requinte, eu pus que ele é mudo. Mas eu escrevi toda a história como se ele não fosse, porque eu esqueci que ele era mudo. Entende? Então, eu sinto que esse tipo de narração dos contos, seja desses todos que eu citei, com exceção da Lígia, no, na verdade, o Borges, eu não sinto tanto isso, mas tem ainda a estrutura. Não vejo assim os furos. Às vezes a gente não vê os furos na hora. Eu contando para minha mãe de novo, esse conto, aí eu falei, nossa, notei mais uma coisa, que não descreveu detalhadamente, já que isso, já que aquilo. Então, quando eu vou criar uma história, eu sempre me preocupo. Se eu crio um personagem cadeirante e ele mora num casarão que tem vários andares e tem escada, não tem elevador, como é que ele vai para o andar de cima? Isso é um furo, né? Precisa da ajuda de alguém. Como é que é isso? Eu tenho que descrever isso. No caso, o personagem é mudo. Aí eu digo que fulano conversou e ele falou isso, falou aquilo. Como que ele falou? Se ele é mudo? É por Libras, o outro sabe Libras, escreveu no papel, então toda vez que ele se comunicar tem que ter uma coisa macabra de escrever as palavras, tem que fazer isso. Então nesse conto eu sinto que não tem. Aí o que acontece? Diz que ele estava com os olhos cegos. Então ele é mudo. Agora ele passou a ser cego, né? Então, na verdade, o que eu acho que deveria descrever? Que os olhos dele não estavam cegos, que na realidade os olhos dele estavam fixos e ele não demonstrava enxergar o narrador que está andando na frente dele. E de repente ele passou a enxergar. Depois os olhos dele ficaram de novo como se ele estivesse em transe. Então não é cegueira, é transe. Como se ele tivesse aquele estado catalepsia, sabe? Descrever isso e não colocar que os olhos dele estão cegos. Aí fico pensando, será que é a tradução? Mas a tradução automática não poderia fazer uma coisa dessa. Economizar. Porque isso eu sinto que não é... faltou detalhar. Então uma tradução poderia tentar consertar essas coisas do autor original. Poderia um tradutor olhar e falar que eu vou tentar usar tal palavra de uma maneira econômica e evitar tal. Então, talvez na inteligência artificial, às vezes, traduz muito errado as coisas. Por exemplo, falar chamar, chama ligar. Então, eu vejo a tradução automática, diz, fulano chamou ciclano. Fulano ligou para ciclano. Aí você fala, mas ligou com o aparelho? Não, é que está errado. Então, talvez a palavra cego ali esteja errada. Não sei, né? Para tirar um pouco a responsabilidade do Lovecraft, né? Dizer que ele não escreveu direito, né? Isso é muito ruim. Nossa, eu, um reles, ninguém, sem, não sou nada, nunca serei nada.
Eu não posso querer ser nada, mas a parte de mim, em mim, tenho todos os sonhos do mundo. Janela do meu quarto. A tabacaria do Fernando Pessoa, né? Se ele, o Fernando Pessoa, dizia que ele não era nada, não pode querer ser nada, nunca serei nada. Parte de mim tenho, em mim tenho todos os sonhos do mundo. Abro as janelas do meu quarto, que dá para uma rua onde ninguém conhece, onde... que lindo, né? Muito bom, né? É verdade. Então, eu vejo. Daí o conto termina também meio complicado, né? Porque se começa o conto, ela coisa cíclica, né? Começa ele dizendo que não acha a rua. Daí ele conta o que aconteceu na rua. Então, quando a gente imagina que ele saiu correndo, ele quer dizer, a descrição que ele saiu correndo de lá, assustado do quarto. Depois nunca mais, nunca mais conseguiu achar a rua. Tudo desapareceu. Isso é uma coisa do fantástico, místico, que o Stephen King também gosta muito, né? De fazer isso. Talvez até o Borges, né? O Cortázar, todos esses loucos aí. Então, o que acontece? Ficou claro o conto. O que é um conto? Um conto. Acho que é quase meia hora de leitura, né? Mais ou menos. Eu sinto assim que os contos dão uma hora de leitura, meia hora. Meia hora é um tempo bom, uma hora é muito grande. O Espartilho, da Lígia Fagundes Telles, é um grande conto, para mim é um micro romance. Tem mais ou menos uma hora de leitura. É muita coisa, é muita. Para um conto. Então, acho que um conto meia hora, às vezes tem conto de 10, 12 minutos, muito bons. Mas uma meia hora de leitura para um conto é interessante, no geral, assim, né? Então, não estou falando nem números de páginas. Antes eu tinha uma noção, porque eu lia no livro físico, assim, ia virando a página, tinha uma noção de quanto tempo demorava para eu ler uma página, duas, depende do tamanho da letra, né, o livro. Agora não importa mais isso. Agora eu penso assim, que um conto tem mais ou menos meia hora. Ele pode ter um pouco mais, um pouco menos, né? Se ele passar aí para uma hora, para mim já é quase um romance. Me parece que A Hora da Estrela é mais ou menos uma hora também de leitura. O Sono, do Haruki Murakami, é um romance pequeno. É uma hora e meia de leitura. Me parece que o Metamorfose deve dar mais ou menos uma hora de leitura também. É um livro, é um romance pequeno. Então, para a gente pensar em conto e romance, né? O que a gente espera de uma ideia e como levar essa ideia, para não ter furo. Porque, na realidade, não é furo diretamente, mas não descreveu aquilo lá. Nossa, a coisa poderia ficar muito mais tudo. O Stephen King consegue descrever muito bem, detalhe por detalhe, né? Bom, ele é um escritor que escreve... Os contos do Stephen King são muito grandes, mas muito grandes mesmo. Muito, ele não consegue escrever pouco. Não consegue, ele começa a detalhar. Isso é genial. Mas eu ainda gosto mais dos contos da Lígia do que do Stephen King. Porque ela sintetiza, detalha, faz várias, ela, vamos dizer, o que se espera, né? Ela preenche, ela corresponde às expectativas do que se espera de um conto. Quanto ao quê? Você compara, fulano tem isso como ponto forte, o outro contista tem tal coisa como ponto forte, a outra é isso. Ela vai, então, como é que chama? A Leontina, de Leontina, a Confissão de Leontina. É um conto, acho que é esse o nome, um conto da Lígia Fagundes Telles, que é Dostoiévski, que é Plínio Marcos. É de chorar. É lindo a Confissão de Leontina. Ela está presa na cadeia e começa a falar em primeira pessoa. E é um monólogo incrível, lindo, onde ela começa a contar
toda a história da vida dela. Então, a gente lembrando, a gente que já leu uma coisinha ou outra, sabe o ponto forte de cada escritor. Então, a Lígia também consegue preencher essa coisa que eu elogiei do Cortázar. De repente, o Cortázar tem um estilo surreal, maluco dele, super criativo, e também tem um estilo mais naturalista que lembra as histórias do Dostoiévski, né? E assim vai. A gente pegar a Clarice Lispector também tem uma característica, mas também prefiro muito mais a Lígia do que a Clarice nos contos. Andei lendo uns contos, ouvindo também, né? Ouvindo. Aqui tem no YouTube, audiolivro da Clarice Lispector, os contos, muitos contos. Achei bom, interessante, mas a Lígia é incrível, né? É incrível a Lígia. O Borges também tira o chapéu, né? Tira o chapéu. O Borges, ele oferece pra gente umas experiências muito, muito interessantes. Mas é isso, para mim a Lígia e ainda o Cortázar nesses que me fizeram ficar emocionado. Isso que dá uma boa leitura. Então, eu fico contente assim, por que que eu estou fazendo o audiolivro de maneira assim metódica, como estudo, e oferecendo para o deficiente visual? Óbvio, né? Para ter mais uma possibilidade para quem precisa consumir os livros pelo ouvido, né? Para ter mais uma possibilidade aqui gratuitamente no YouTube. Sim, mas é um treinamento que eu venho fazendo para melhorar minha consciência como escritor, como ator. Eu tenho esse sonho de treinar a atuar para a câmera, né? Embora o teatro seja muito interessante, eu foquei na solidão, no isolamento que a câmera pode dar. Uma plateia no teatro cheia, necessidades que precisam ser... expectativas, se espera que fale muito alto, né? E que trabalhe com aquela energia emanada por, sei lá, 300 pessoas na plateia. A energia que vem trabalhar com ela. Eu não gosto mais disso daí, não. Eu acho que, para mim, acontece muito mais como escritor solitário escrevendo, ou brainstorm, conversando com alguém aqui, colhendo ideias. Isso ser feito diante de uma câmera, com um diretor sensível, com atores sensíveis. Então, uma escrita para isso. Então, não é escrita de conto que eu faço, não é escrita... Mas histórias são histórias. Então, o audiolivro aqui e esse exercício de fazer uma resenha, que não é uma resenha, é outra coisa. Esse exercício é de praticar. Praticar e aumentar a consciência para essas coisas. Melhorar como leitor, né? Conhecer as histórias e esses escritores maravilhosos, já que tem tanta coisa disponível aqui, mais essa do YouTube, com esses áudios que eu tenho gravado também, está disponível aqui. Como eu tenho PDF, as coisas, é mais fácil ler no computador em PDF, para eu gravar o áudio. Então, a pessoa vai falar, eu prefiro o livro, abrir o livro. Tenho dificuldade, porque eu sinto dor ficar segurando o livro. A letra do livro tornou-se pequena para mim, né? E, nossa, história em quadrinho, nem se fala. Vou mostrar uma antiga. Eu deixo aqui, ó. Tá aqui. Eu não consigo mais ler sem um óculos de leitura. Ó, vamos, só para ter uma noção da letra aqui, em relação ao meu rosto. Olha que em cada quadro escreveu várias linhas. Olha quantas linhas tem em cada balãozinho. Não tá focando, né? Olha quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. É muito. Ou seja, essa letra é pequenininha. Para a divisão de uma página A4, ter tanto, ó, em cada quadro, tanto texto, a letra é pequenininha. Então, se eu vou ler, eu tenho maior dificuldade, não consigo, ó. Quem foi que contou? Lilo Shaw, você sabe, o tenente
entendido de Chu. Velhote, eu não consigo ler, é o maior sofrimento, sabe? Então, uma história em quadrinho antiga. Então, o PDF, para mim, funciona muito melhor, porque eu dou uma lupa lá, aumenta a letra, deixa do tamanho que eu quero, né? Aí eu abro o Audacity no notebook e gravo direto, sem microfone, sem nada, como se eu estivesse fazendo estivesse no Skype falando com alguém, né? E no caso, o Audacity grava só o áudio. Eu dou lá o gravando, né? Para gravar. Daí dou um stop, né? E é isso. Esse vídeo foi para comentar esse conto do A Música de Eric Zahn. E eu aqui falando, sabe que o conto começa a ficar melhor, começa a aparecer alguns furos, algumas coisas que eu chamo de furo, que não foram bem trabalhadas. Mas o conto começa a ficar mais potente. Porque eu falando agora aqui, eu cheguei à conclusão de que o problema era a janela. A vista que estava a janela para outro mundo, que também podia ser uma coisa bem valorizada. Porque quando eu li, não foi aquela paisagem, porque sumiu tudo. Então eu também não fico assim, mas sumiu a rua, sumiu tudo. Tá, que aconteceu aquele evento. Quando o H.P. Lovecraft escreveu As Sombras sobre Innsmouth, aí a coisa mudou de figura. É semelhante essa coisa. As Sombras sobre Innsmouth, o narrador vai lá visitar lá uma cidadezinha chamada Innsmouth, onde o pessoal é miscigenado de meio de peixe, meio de humano. E o pessoal estava, alguns, voltando para o mar. Então, à noite, é uma procissão de homens-peixes, falando uma língua estranha, entrando no mar para nunca mais voltar. Então, tem relação com outro mundo mágico, que as pessoas são abduzidas, né? Vão embora e não voltam. Ou vieram de lá e depois retornam. Então, nesse conto do A Música de Eric Zahn, a gente sabe que naquela janela tem um mundo e tem um violinista lá, mas não desenvolve essa ideia, simplesmente tudo some, o casarão some. Como que o casarão some? A rua some, tudo que está naquela rua sumiu, né? Então eu sinto assim, tem uma potência tão grande nesse conto, se a gente ficar refletindo, talvez a gente acesse o gosto que teve por outros contos que a gente leu do Lovecraft, né? O próprio Stephen King também. Essa coisa do final aberto é muito mágico tudo, mas de repente tinha lá uma ideia que poderia ser melhor saboreada, sabe? Ou ele acabaria escrevendo sempre a mesma história. Ele escreveu uma outra história. Nessa história o foco é na música de Eric Zahn. E tudo sumiu. Tá, o narrador contando. Lembrou H.G. Wells também, tem o Portão no Muro. Nunca mais ele achou aquele portão. E daí a gente pressupõe, quer dizer, deduz, que o portão no muro fosse a morte. Porque quando ele, no final do conto, O Portão no Muro, do H.G. Wells, ele, em todos os momentos importantes da vida, ele acaba vendo o portão no muro. Mas ele não pode ir lá. Porque na infância, um dia ele se soltou lá da tutora dele, de alguém, e ele viu o portão aberto e entrou lá e tinha um paraíso naquele lugar. Aí ele queria ficar para sempre lá, daí ele, olha como parece a morte. Aí ele acaba indo embora, despedindo dos amigos, então tinham panteras negras, tinham moças jogando bola, e era tudo feliz lá. E eu acho que tinha um retrato da mãe dele, tinha uma coisa assim, não sei se o menino é órfão, como é que é isso? Eu sei que ele sai e daí passa o tempo, ele nunca mais conseguiu achar aquele muro que tinha um portão. Até o Lobo da Steppe, lembra o teatro mágico do muro que ele está andando? Então essas magias de nunca conseguir mais achar a Rui D'Angel, que lá tinha isso e aconteceu, aquela janela, a música,
Quantos elementos, né? Eu nem sei se isso é realismo mágico, isso aí talvez seja suspense, terror, horror, né? Já não sei classificar mais. Bom, foi isso, valeu.